Imagine a cena. Um profissional super experiente, tá? No meio de uma reunião de diretoria, apresentando um projeto, algo crucial. A pessoa parece focada, a fala é precisa, mas uma parte do cérebro dela está rodando um outro software em segundo plano. Uma lista de preocupações urgentes. Será que minha mãe tomou remédio da pressão? O cuidador não vai faltar hoje, vai? E se ela cair tentando pegar alguma coisa na cozinha? Olha, isso não é uma situação hipotética. É a realidade silenciosa, invisível, de milhões de brasileiros neste exato momento. Hoje, a gente vai analisar uma crise nacional que não costuma frequentar as manchetes. A enorme carga mental e cognitiva sobre a geração de profissionais com mais de 60 anos, pessoas que, enquanto ainda tentam se manter produtivas no trabalho, estão cuidando de seus pais que já são muito idosos. Nossa discussão é baseada em um artigo muito detalhado da especialista em neurobusiness Marines Pereira. O título é A Carga Mental que Ninguém Vê, o dossiê sobre a geração 60+ no Brasil. A autora vive essa realidade, então ela nos dá uma visão de dentro do furacão. Vamos tentar entender o que realmente está acontecendo. Para começar, a sensação é que essa situação explodiu de repente. Por que essa crise de cuidado parece tão intensa justamente agora? É a primeira vez que a gente vê tantos idosos cuidando de outros idosos em uma escala massiva. Essa é a pergunta central, né? E a fonte aponta porque ela chama de um bug demográfico muito particular do Brasil. Não se trata só do fato de que a expectativa de vida aumentou para todo mundo, o que é ótimo. O ponto-chave é o curto intervalo entre as gerações. Como assim, curto intervalo? Pensa nas mulheres da geração anterior, as mães desses profissionais de 60 e poucos anos. Muitas delas, como a própria mãe da autora, tiveram filhos muito jovens, com 19 e 20 anos de idade. A consequência prática disso é que, quando esses pais chegam aos 80, 90 anos, os filhos deles já estão na casa dos 60. Certo. O resultado é exatamente esse fenômeno do idoso cuidando de idoso. Faz todo sentido. Então a gente tem uma geração que já está começando a lidar com as suas próprias questões de saúde, né? Sim. Uma hipertensão, uma artrose. Sim, claro. E de repente se vê na obrigação de dar suporte físico, emocional, 24 horas por dia para alguém que está ainda mais frágil. Exatamente. Isso acontece num cenário que o artigo descreve como unicamente brasileiro. A autora faz uma comparação muito dura, mas necessária, com a Europa. O artigo coloca isso num contexto global. O que há de tão diferente na nossa situação? A diferença é o timing do desenvolvimento. A Europa, de forma geral, primeiro enriqueceu para depois envelhecer. Certo. Isso permitiu que eles construíssem uma infraestrutura de bem-estar social muito forte, uma rede de proteção, né? O Brasil tomou o caminho inverso. A gente envelheceu antes de enriquecer. E isso nos leva ao que a autora chama de colapso do contrato social. Colapso do contrato social é uma expressão muito forte. O que ela quer dizer com isso na prática, no dia a dia do aposentado? Na prática, é o que ela define como o imposto duplo. A nossa carga tributária é comparável à de muitos países desenvolvidos, certo? Mas o retorno em serviços públicos de qualidade a gente sabe, é extremamente precário. Entendi. Então, o que acontece? A gente paga pelo SUS nos impostos, mas as filas, a demora, a qualidade, tudo isso nos força a pagar uma segunda vez, por um plano de saúde privado que, para o idoso, é caríssimo. Ou seja, a pessoa paga uma vez por um sistema que não entrega o que promete e é forçada a pagar de novo do próprio bolso pelo mesmo serviço. E isso não é só na saúde, imagino. Exatamente. Acontece com educação, com segurança. Para quem é aposentado, essa dupla penalização é uma sentença. A aposentadoria que deveria ser para o sustento e para o lazer é quase inteiramente consumida pelo boleto do convênio. Isso destrói completamente aquela imagem que a gente tem da aposentadoria como uma fase de descanso, sabe? De lazer, de finalmente poder viajar. Essa imagem, para a maioria no Brasil, é uma fantasia. O artigo mostra que o idoso brasileiro não descansa. Ele se torna o idoso provedor.
Com o desemprego estrutural, a instabilidade econômica, a aposentadoria, mesmo que seja de um salário mínimo, muitas vezes se torna a única ou a principal renda estável da casa. Então, em vez de ser cuidado, o aposentado de 70 anos é quem está sustentando filhos desempregados de 40, 50 anos e muitas vezes os netos também. É uma inversão completa. Uma inversão brutal. A autora descreve isso como uma tripla jornada infernal. Tripla. Sim. Primeira jornada, cuidar fisicamente dos pais muito idosos. Segunda, sustentar financeiramente filhos e netos. E a terceira, continuar trabalhando, mesmo já aposentado, para conseguir pagar as próprias contas. Principalmente aquele plano de saúde. Nossa, é uma maratona sem linha de chegada. E quando essa família, já no limite, percebe que não dá mais conta e precisa de ajuda externa, o que ela encontra? Aí a crise se aprofunda. A infraestrutura de cuidados no país é praticamente inexistente. As cidades são hostis, sabe? Calçada quebrada, transporte público inadequado, isso isola o idoso em casa. E as opções formais? São cruéis. De um lado, os depósitos de velhos, asilos precarizados, desumanos. Do outro, condomínios de luxo para idosos, com mensalidades que passam de R$15 mil. Não existe meio termo acessível. E mesmo quando se busca um profissional, um cuidador, a realidade é complexa. O artigo traz uma história sobre isso que é quase uma parábola, não é? Sim, é um episódio que diz tudo. A autora estava com a mãe num pronto-socorro particular e começou a conversar com uma cuidadora que acompanhava outro paciente. Ela parecia profissional, sabe? Bem vestida. E o que aconteceu na conversa? A autora, por curiosidade, perguntou se o trabalho dela incluía as tarefas mais pesadas, tipo trocar fralda, dar banho no leito, ajudar a levantar o paciente da cama. Certo. A resposta da cuidadora foi direta e reveladora. Ela disse: "Ah, não, esse tipo de serviço eu não quero não." Uau! Isso é chocante. Então ela não era uma cuidadora no sentido essencial da palavra. Era mais uma dama de companhia. Precisamente. E isso expõe uma falha brutal no mercado. Existe uma oferta de profissionais para a companhia para o trabalho mais leve. Mas para o que a autora chama de cuidado sujo, o trabalho pesado, físico, que a alta dependência exige, aí tem um vazio. Simplesmente não há profissionais. Certo. O cenário social e econômico é devastador. Vamos agora mergulhar na especialidade da autora, o neurobusiness. Qual é o impacto real no cérebro de um profissional que vive essa jornada tripla? O custo neurológico é imenso, silencioso e progressivo. A autora o divide em 3 áreas principais. A primeira é a carga cognitiva extrema. O cérebro nunca desliga. Mesmo naquela reunião de diretoria do nosso exemplo inicial, ele está processando preocupações com cuidado em segundo plano. É como ter vários aplicativos pesados rodando ao mesmo tempo num computador. Ele fica lento, trava, a bateria acaba rápido. É a analogia perfeita. A segunda área de custo é a exaustão decisória. A nossa energia mental para tomar boas decisões é um recurso finito, como uma bateria. Em casa, esse profissional está tomando decisões de altíssimo estresse, literalmente de vida ou morte. Isso é uma emergência? Devo levar para o hospital? Devo internar? E essa é a mesma energia... A mesmíssima energia que ele precisaria para bater uma meta ou resolver um problema complexo no trabalho. Ela simplesmente se esgota. E imagino que a qualidade das decisões, tanto em casa quanto no trabalho, comece a cair drasticamente. Inevitavelmente. E isso nos leva ao terceiro e mais perigoso custo, o estresse crônico. A culpa, a ansiedade, a preocupação constante liberam um hormônio chamado cortisol. Em pequenas doses, ele nos ajuda a reagir, mas em doses crônicas, ele é tóxico para o cérebro. Ele literalmente atrofia o hipocampo, que é nosso centro de memória, e desliga o córtex pré-frontal. Espera um pouco. O córtex pré-frontal é a sede do nosso planejamento, do foco, da tomada de decisões racionais, das habilidades mais valorizadas num profissional sênior. Exatamente. Então, o estresse crônico de ser um cuidador está literalmente danificando as partes do cérebro que a pessoa mais precisa para ser um bom profissional. É um ciclo que se autoalimenta de forma perversa.
Nossa! A performance no trabalho cai, mas a causa real é completamente invisível para a empresa. Aqui está o ponto crucial. Aquele profissional brilhante que de repente parece distraído, exausto, esquecido. Não é que ele está desengajado ou desmotivado. Ele está, na verdade, neurologicamente sobrecarregado. Tem um agravante que torna tudo ainda mais doloroso. É o erro trágico de confundir os sintomas de uma possível demência com teimosia ou provocação. Quando o pai ou a mãe idosa resiste a tomar banho, se recusa a comer ou repete a mesma pergunta 10 vezes em 5 minutos, o cuidador já exausto e com o cérebro inundado de cortisol reage com frustração, com raiva, sem perceber que aquilo não é um ataque pessoal, é um sintoma da doença. Isso soa incrivelmente desgastante e, para ser sincera, um pouco sem esperança. O artigo propõe alguma saída prática? Alguma forma de lidar com essa maratona? Sim, e a abordagem é muito interessante. A autora não foca em soluções externas, que não dependem do indivíduo, mas em preparação neurológica. A ideia é treinar o cérebro para sair do modo de reação constante, de apagar incêndios e entrar num modo de gestão da crise. Ela sugere 4 treinos mentais bem práticos. Ok, vamos a eles. Qual é o primeiro? O primeiro é o treino da antecipação pragmática. Isso significa estudar os sinais de demência, entender as fases da doença e ter as conversas difíceis com os pais e irmãos antes que a crise se instale. Fala sobre finanças, testamento vital, essas coisas. Exato. O ganho neurológico disso é que quando um sintoma aparecer, o cérebro não vai entrar em pânico. Ele vai identificar aquilo como algo previsto e acionar um plano em vez de uma reação de raiva. É sair do modo emocional para o estratégico. Faz todo sentido. Perfeito. O segundo é o treino da autocompaixão ativa. A culpa é talvez o maior dreno de energia mental do cuidador. A culpa por não fazer mais, por perder a paciência. Por querer ter a própria vida. Exatamente. O treino consiste em dizer a si mesmo, de forma consciente, estou fazendo o melhor que posso com os recursos que tenho. Isso ativa os sistemas de calma do cérebro, libera ocitocina, que funciona como um antídoto para o cortisol. É dar a si mesmo a permissão para não ser um super-herói. O que soa simples, mas deve ser a coisa mais difícil de fazer na prática. Sem dúvida. O terceiro treino é o da compartimentalização saudável. É sobre criar caixas mentais e de tempo bem definidas. Por exemplo, das 9 ao meio-dia, o foco é 100% no trabalho. Das 12 às 13 horas, o foco é resolver um problema do cuidado. É um exercício de disciplina mental. Sim, para impedir que a ansiedade de uma área contamine a outra o tempo todo. E o último treino? É o treino do microdescanso. Cuidar de alguém é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Ninguém aguenta ficar em estado de alerta máximo por meses ou anos. É preciso fazer pausas neurais de 5 minutos várias vezes ao dia. Sair para respirar, ouvir uma música, meditar. Qualquer coisa que tire o cérebro do modo luta ou fuga. 5 minutos não parece muito, mas imagino que numa maratona, cada copo d'água no caminho faz uma diferença enorme para chegar ao final. Exatamente, essa é a lógica. É essencial para evitar o burnout completo. Então, unindo todas essas peças, qual é a grande mensagem? Se a infraestrutura do país é falha e a carga é tão pesada, qual é a solução que o artigo aponta? Olha, a solução proposta não é algo como uma licença remunerada para cuidar de idosos bancada pelo governo. A autora argumenta que, no contexto brasileiro, uma medida assim poderia criar um efeito colateral perigoso, um viés de contratação contra profissionais mais velhos, que seriam vistos como um risco, sabe, por terem pais idosos. Entendi. Então a mudança precisa começar em outro lugar, dentro das empresas. Exatamente. A solução real e mais imediata começa com a consciência no ambiente corporativo. É sobre criar ambientes de trabalho maduros que reconheçam que seus profissionais mais experientes podem estar travando, em silêncio, a batalha mais difícil de suas vidas. E o que eles precisam não é de pena, mas de algo mais prático?
Precisam de flexibilidade, de uma escuta ativa por parte dos gestores e, acima de tudo, de zero julgamento quando precisam sair mais cedo para uma emergência ou parecem mais distraídos numa reunião. Em suma, é sobre parar de vê-los como um problema e começar a enxergá-los como o pilar que está muitas vezes sustentando a própria família e a empresa ao mesmo tempo. O artigo foca bastante no mundo corporativo, mas me parece que levanta uma questão ainda maior, que fica para nossa reflexão. Como sociedade, como a gente pode redesenhar nossas comunidades, nossas cidades e não apenas nossas empresas para apoiar de verdade quem está navegando simultaneamente pelo auge da carreira e pelo último capítulo da vida de quem mais ama. Esta análise foi baseada no artigo A Carga Mental que Ninguém Vê, o dossiê sobre a geração 60+ no Brasil, de autoria de Mairines Pereira.